Nath, tudo bom? Você tá me escutando bem, Flor? Você tá me escutando, Paty? Que bom. Aí a gente espera mais um pouquinho, né, para ver se chega mais alguém. E aí então a gente começa. Ah, pelo jeito a Sheila também tá aí. Tô aqui com o pessoal no Whats. A gente espera mais uns minutinhos para fazer a prece de encerramento. Espera até umas 8h35. Pode ser, pessoal? Ah, pode começar então, dona Nelly? Perfeito. Agora eu vou dar uma
fechada aqui no WhatsApp, não vou mais começar, não vou mais olhar, tá bom? Boa noite, Sheila, Dona Nelly, Patrícia, bom estar aqui com vocês. Entrou mais alguém, mas eu não tô vendo quem é ainda. Um dia hoje especial, né? Mas a gente fala mais disso depois da prece. Ah, seu Florencio. Combinado, vamos começar então. Então vamos fechar os nossos olhos. Pedimos aos espíritos superiores que envolvam a todos nós, que possamos estar com a mente e o coração abertos às suas sugestões, que tenhamos a capacidade de elevar os nossos pensamentos a ponto de atrairmos apenas os bons para o nosso lado, ou pelo menos cada vez mais os bons para o nosso lado. Que sejamos ainda, Pai, servos dóceis à sua vontade, porque a tua vontade é o nosso bem. A tua vontade é o nosso progresso, é o nosso crescimento. E quando entendermos isso, não apenas com a mente, mas com o nosso coração, com todo o nosso ser, os sofrimentos diminuirão. Porque, embora as dores que passamos sejam necessárias para o nosso crescimento, o sofrimento é o prolongar desnecessário dessa dor. É acessório. Que a partir do momento em que confiarmos na tua vontade, nos teus desígnios, tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, pararemos de passar desnecessariamente por qualquer dor. Porque você, como um pai bondoso, só dá ao filho o remédio amargo quando é extremamente necessário. Desde já, te agradecemos aos bons espíritos que estão conosco, que nos envolvem, que protegem os nossos lares, que nos aconselham na caminhada da vida. E que possamos, com a prece que o Mestre Jesus nos deixou, iniciar essa conversa que teremos hoje. Pai nosso que estais em todo o céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Graças a Deus. Eu já cheguei numa idade que sem óculos de perto eu não enxergo nada, né? Só tô enxergando quando eu tô de longe, de perto já não dá mais. Boa noite, Maria Rita. Boa noite, mãe. Boa noite, Bisa. Minha Bisa tá assistindo, gente. Ó, que responsabilidade. Ela tem 92 anos. Boa noite, Regina, Olivia, Ana, Aninha. Boa noite, pessoal. Então, eu queria que hoje fosse um papo, uma conversa, porque o assunto que a gente tem para falar hoje foi um dos temas. Eu conversei até com o seu Florencio, que assim, que para mim foi mais difícil de decidir, né, o que fazer. Como a gente está no dia 8 de março, que é um dia que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, infelizmente, por conta de uma tragédia que aconteceu há muito tempo, né? Onde mulheres que lutavam pelos seus direitos numa fábrica
foram trancadas pelos patrões e queimadas. Eles trancaram e tacaram fogo na fábrica e as mulheres morreram. Então, esse dia marca, né, um dia de luta e que chocou a população mundial e aí, daí em diante se começou, infelizmente só daí, né, se começou a olhar a mulher com um pouco mais de olhos um pouco mais justos, né? Na verdade, ainda não se olha a mulher com olhos muito justos, mas enfim, foi esse dia marca isso, então, né? A luta das mulheres pelos seus direitos. A gente sabe que os espíritos não têm sexo. Não tem. Ponto. Acabou. Essa é uma coisa que o livro dos espíritos fala, deixa muito, muito, muito claramente. Ele fala na questão. Deixa eu tentar ver aqui, que eu achei que eu ia lembrar, mas não lembrei. Tem uma questão do livro dos espíritos que o Kardec pergunta, né, sobre essa questão da sexualidade. E aí os espíritos respondem para ele que, embora, né, os espíritos não tenham sexo, a gente vivencia as experiências femininas e vivencia as experiências masculinas conforme aquilo que a gente tem a necessidade evolutiva. E que às vezes um espírito ele se afiniza mais com uma determinada sexualidade que com outra. Então, não dá. O sexo físico é orgânico, né? O sexo é físico, é orgânico. No entanto, a gente tem particularidades dentro da sexualidade que são muitas vezes características mais femininas ou mais masculinas. Embora isso tudo hoje em dia tá se suavizando bem, né? A gente tem exemplos incríveis, né, dos pais que cuidam dos filhos como se fossem verdadeiras mães. Então, enquanto antes era uma premissa, né, da família que a mulher deveria cuidar dos filhos, eu vejo em muitos casos homens que cuidam dos filhos melhor do que as mulheres. Então eu acho que essa coisa, a gente está chegando num ponto evolutivo em que as coisas estão começando a ficar um pouco mais equilibradas. Ainda tem muita, muita coisa para mudar, muita. Mas hoje em dia a gente já está conseguindo ter como é que eu posso falar? Ter um pouco mais de um olhar um pouco mais assertivo, né, sobre essa questão não só da divisão de tarefas. Desculpa, gente. Não só da divisão de tarefas, mas também e principalmente do senso de dever, né? Olha, eu sei, eu lembro uma vez que o meu sogro virou pro meu marido e falou assim: Nossa, eu olho você sendo pai e eu tô aprendendo a ser pai com você, filho. E eu achei aquilo muito incrível, porque realmente os homens, né, da época do meu pai, da época do meu sogro, eles não tinham essa coisa de cuidar dos filhos como as mulheres fazem hoje. E os pais hoje em dia dão banho, né? Então, assim, antigamente os pais tinham medo de tocar no bebê para dar banho, para trocar uma fralda. E eu acho que com o tempo, né, com essa coisa da gente estar experienciando, ora no corpo feminino, ora no corpo masculino, a gente está conseguindo trazer mais, independentemente da sexualidade que meu corpo de carne esteja, né, ali apto, o meu espírito ele traz a firmeza de algumas experiências como homem e a suavidade de algumas experiências como mulher. As duas são extremamente importantes. O Kardec, na questão 821, na questão 821, isso foi em 1827, na verdade.
Ele fala, né, os espíritos falam para o Kardec que as deferidas ao homem. Então, o Kardec pergunta para os espíritos: olha, qual a função, né, o papel da. Acho que eu já vou começar a reiniciar da onde a gente parou, né? Eu estava falando que a gente tem uma função quando nasce como mulher, do mesmo jeito que a gente tem não uma função social, mas uma função evolutiva, né? O Livro dos Espíritos, ele é extremamente moderno, né, para a época. As mulheres, como tava, o pessoal estava falando lá, não lembro quem foi que comentou, as mulheres não se sentavam à mesa com os homens. Tem um amigo meu que brinca, que ele fala assim, um amigo espírita, inclusive, que ele brinca com a gente quando a gente fala assim, poxa, fala de direitos, de desigualdades. Ele fala assim, não, vocês estão achando ruim por quê? Até pouco tempo atrás, 100, 200 anos, nem alma vocês tinham. Porque era realmente isso, né? Que as pessoas acreditavam que para muitos a mulher não tinha alma. E isso no passado não tão longínquo assim. A história de Kardec é uma história bem assim interessante porque ele casou com uma mulher 9 anos mais velha do que ele, o que não era comum para a época, uma mulher já mais velha. Outra coisa que mostra o quanto o espiritismo foi, né, embasado sem esse ranço, né, preconceituoso de achar que as mulheres eram menos, é também a questão de que assim a mulher de Kardec era uma mulher instruída. Alguns biógrafos falam que ela tinha escrito um livro, embora nunca se achou, né, até hoje não se achou esse título, mas falam que ela tinha nascido um livro, tinha escrito um livro. Outra coisa muito interessante é que a maioria das médiums, das pessoas, né, com que Kardec trabalhou em relação à mediunidade foram mulheres. Então, assim, as comunicações que chegaram até Kardec foram passadas, né, por médiums mulheres. Então, a própria Revista Espírita, ela militou nessa questão de direito ao voto da mulher. Então, nós fazemos parte de uma doutrina que ela mostra, né? Ela tenta trazer esse quê de igualdade, ela tenta trazer esse quê que na verdade não é nenhum favor, né? É realmente o que é, porque se os espíritos não têm sexo, e ora eu estou homem, e ora eu estou mulher, por que que haveria diferença? Né? Por que que um aparelho reprodutor masculino ou feminino, no que esse aparelho reprodutor me daria mais direitos a umas coisas e menos direitos a outras? Pode parecer um tema bobo da gente falar, né, em pleno século XXI, mas não é, não é. Né? As mulheres ainda sofrem muito, ainda morrem muito, e graças a Deus a gente está cercado, quem está no espiritismo, né? A gente está cercado por informações que nos ajudem, mesmo se você tem um racismo não, um machismo estrutural. Eu conheço muitas mulheres que são machistas, que elas acreditam mesmo que o papel do homem é prover a casa e o papel da mulher é cuidar dos filhos. Então, assim, eu acho que a nossa doutrina, ela nos ajuda a entender racionalmente por que que isso não faz sentido. Por que não faz sentido a gente achar que homens são melhores do que mulheres ou que mulheres são melhores do que os homens? Eu sempre brinco muito com isso, mas na verdade não há diferença. Somos todos espíritos. E a segregação
né? O sexismo, ele é ruim de qualquer maneira, seja para o lado do machismo, seja para um lado do feminismo, não da luta pelos direitos da mulher, mas achando que porque a gente foi oprimida, a gente tem que oprimir também. Eu já vi alguns discursos bem raivosos nesse sentido, né? Vamos fazer com eles agora para ver se eles aprendem. Quando na verdade nós que hoje somos mulheres, quando formos já fomos homens lá atrás, pode ser que nós tenhamos oprimido, nós tenhamos sido os opressores. E isso não quer dizer que não se deva lutar por igualdade. Sim, se deve. Mas o que eu queria falar de mais importante hoje, que a gente já está estourando no tempo, a gente teve esses problemas técnicos aí, né? Que a internet caiu, não queria voltar. O que eu acho que é mais importante, o recado mais importante de hoje é ter a noção de que embora hajam diferenças fundamentais, não apenas físicas, mas quando a gente experiencia a vivência num corpo feminino, é, essas diferenças não têm que ser tratadas como desvantagem. A gente consegue fazer tudo que os homens conseguem, e os homens também conseguem fazer tudo que nós fazemos. No entanto, é uma questão de o quanto a gente está disposto a seguir em frente, o quanto a gente está disposto a conseguir, na verdade, não conseguir, mas o quanto a gente está disposto a lutar por aquilo que a gente acha que deva ser um direito. Quanto a gente está disposto a lutar com as nossas próprias imperfeições, a combater o bom combate, que é sempre um combate interno, né? Contra as nossas mazelas. Então, eu acho que, de verdade, esse dia é um dia para gente refletir. E não refletir com um discurso de injustiça, porque a gente sabe muito bem, como espíritas, que não existem injustiças. Ninguém passa por nenhuma situação que não precise passar. Ninguém está na família errada. A gente pode não ter a família que a gente quer, a gente pode não ter o corpo que a gente quer, a gente pode não ter nascido com o sexo que a gente desejaria, mas não foi um erro. As coisas acontecem na medida certa da nossa evolução. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente se sentir injustiçada. Eu costumo brincar não, né? Eu costumo falar para os meus filhos, né? Eu tenho uma menina e um menino, aí eu falo assim, então, às vezes as coisas vão ser mais difíceis porque você é mulher, vão, mas você tem que fazer mesmo assim. Eu falo pro meu filho, as coisas vão ser mais difíceis às vezes porque você é negro, vão, mas você tem que fazer mesmo assim. Não adianta a gente ficar arrumando desculpa para as coisas que acontecem, elas vão acontecer de qualquer jeito. Então a gente tem que, sabe, se empoderar do título de filhos de Deus, arregaçar as mangas e seguir em frente. A mulher ela é fundamental, assim como o homem, numa estrutura social, numa estrutura de família. A gente sabe que até por uma questão histórica das mulheres realmente cuidarem mais, né, da prole e os homens serem os provedores e elas as mantenedoras da família, a gente sabe que até hoje os homens acabam tendo um pouco menos de habilidade, a maioria, né, não são todos, do que as mulheres para cuidar dos filhos. Eu lembro de uma vez o meu marido virando para mim e falando assim: eu não consigo arrumar o cabelo dela, da nossa pequena, direito. Eu falei assim, eu não consigo vestir ela com a rapidez que você faz. Aí eu falava assim para ele, eu falei, ok, quantas vezes você brincou de boneca na infância?
Nós mulheres, nós somos treinadas para ser mães, né? Éramos muito mais antigamente, mas assim, a brincadeira de boneca já é ali um contato para a gente aprender a cuidar de um outro ser. E eu acho que é isso que tanto as mulheres quanto os homens precisariam olhar com outro olhar. Nós somos cuidadoras por natureza, o que não impede de os homens poderem cuidar também. Muitas de nós não deixam espaço para os seus maridos crescerem numa relação familiar, porque a gente acha que só a gente sabe fazer direito, né? A mãe leoa, eu sou um pouco assim, eu faço aqui a meia-culpa, e a gente precisa urgentemente aprender que essas diferenças não existem realmente, que elas são diferenças aparentes para que a gente possa, aparentes não, mas assim, mais superficiais, para que a gente possa aprender com essa vivência, estando mulher, a introjetar mais doçura, mais suavidade, mais cuidado, mais carinho, para aprender de verdade a amar. Do mesmo jeito que quando a gente experiencia a vivência masculina, a gente tem que aprender outras coisas. Espíritos não têm sexo. No entanto, a gente precisa vivenciar os dois lados da moeda para aprendermos a amar mais integralmente, de uma forma mais completa. E eu acho que assim, basicamente, apesar das interrupções, eu não quero me estender muito por conta da hora, o recado era esse. Eu tinha mais algumas coisas para falar sobre a questão, mais questões que são abordadas no Livro dos Espíritos. Eu queria ler um trecho para vocês de um texto da Dora Encontre, mas eu coloco nos comentários lá, porque eu realmente perdi a noção do tempo, não sei que horas a gente estava começando a outra live e eu não quero me alongar, tá bom? Eu espero que tenha sido. Eu vou ver com o seu Florencio. Eu não sei se eu vejo se ele coloca a apresentação que eu preparei antes para vocês verem depois. Mas aí a gente vai. Vou conversando com o seu Florencio para ver como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Que a gente teve essa interrupção, eu me perdi um pouquinho, mas estamos aqui de volta e tomara que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido, né? Passar um pouquinho para vocês do que eu queria, que era realmente a gente entender que é um dia assim. Não digo para se comemorar, mas para se refletir. O Dia Internacional da Mulher é um dia para a gente refletir sobre aonde a gente já chegou, planejar aonde a gente quer chegar, mas, sobretudo, relembrar do caminho que nos trouxe até aqui, porque é esse caminho que faz da gente exatamente quem nós somos, com todas as dores e as delícias de sermos quem somos, tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Vamos fazer a prece de encerramento agora. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer por mais essa oportunidade de entendimento, por esse encontro. Que os bons espíritos possam envolver-nos na luz do teu amor, Pai. Esse amor que cura, esse amor que renova, esse amor que sustenta, esse amor que engrandece. Que possamos agora
retomar as nossas tarefas, o nosso horário de descanso, nos preparando para o sono, que é o encontro esperado do dia, ao desatar parcialmente os laços do corpo físico com o plano espiritual. Que sejamos vigilantes para que essa reentrada no plano espiritual, mesmo que ligados ainda ao corpo físico, possa ser nutrida por bons pensamentos, por boas atitudes e que possamos nos encontrar no plano espiritual para aprender ainda mais, só que agora com os grandes mestres, com os nossos espíritos protetores, anjos guardiões, que tanto lutam para nos ajudar a nos mantermos no bom caminho. Pai, deixa cair sobre nós as divinas claridades para que tenhamos a capacidade de enxergar a sombra que há em nós e iluminá-la, para que assim sejamos capazes de seguir a nossa caminhada com mais amor e retidão. Muito obrigada, que assim seja. Gente, muito obrigada. Um beijo gigante. Fiquem com Deus.